O jeito Disney de encantar os clientes. Do atendimento excepcional ao nunca parar de crescer e acreditar. Parte 3. Capítulo 5. A magia do processo. Processo e combustão. Fluxo de convidados. Comunicação entre elenco e convidado. Atenção especial no atendimento. O processo de atendimento depurado. Um garoto em uma garagem. Foi assim que começaram muitas lendas dos negócios contemporâneos. Apple Computer, Amazon.com e Cisco Systems, todas começaram na garagem da casa de seus fundadores. Walt Disney também já foi um garoto em uma garagem. Em 1920, aos 18 anos, Walt teve o primeiro vislumbre da animação na Kansas City Film Ad Company. Ele desenhava personagens que eram utilizados em filmes publicitários exibidos em cinemas locais. No que viria a se tornar uma marca registrada pessoal, Walt se sentiu limitado pela tecnologia primitiva utilizada no trabalho, e forçou a si mesmo, e ao líder da empresa, a Vern Calger, a melhorar a qualidade dos anúncios de 1 minuto da empresa. Ele chegou a convencer o Sr. Calger a lhe emprestar uma câmera de stop motion, que ele levou para um estúdio que ele e o irmão Roy construíram às pressas na garagem da família. O resultado do empréstimo foram 30 pés, 91 metros, de tirinha satirizando as péssimas condições do calçamento das ruas de Kansas City. Walt vendeu o filme a 30 centavos por pé à Newman Theater Company. O público gostou tanto da animação de Walt, que ele foi contratado para produzir uma por semana. Assim nasceu a série de animações Newman Laugh Gramática, e, logo depois, Walt fundou uma nova empresa para produzi-las, a Laugh Grants Film, Inc. Essa empresa não viria a sobreviver por muito tempo, mas Walt tinha se tornado um animador. Sozinho à noite, trabalhando na garagem, Walt sem dúvida não pensou muito sobre o processo. Nessas primeiras animações, as imagens foram desenhadas, recortadas e colocadas em um plano de fundo em poses, cujo propósito era simular movimento, e fotografadas. O filme resultante era grosseiro, com personagens rasos, unidimensionais, e, é claro, som e cor ainda estavam a anos de distância. Walt simplesmente decidia um tema, e fazia desenhos suficientes para criar o número de pés de filme necessários. Mas, se você pedisse ao jovem animador para articular seus métodos, ele teria descrito processos, o processo mental de contar a história do filme, e o físico de fazer o filme. Walt estava utilizando-os para ofertar entretenimento. Nos anos 1930, o papel do processo na criação das animações da Disney já era muito mais explícito. Na rápida expansão que se seguiu ao sucesso do Mickey Mouse, Walt não conseguia mais lembrar cada detalhe de cada animação em produção, ou tomar ele mesmo cada decisão. Precisou formalizar uma abordagem para as operações diárias da empresa, de forma que começou a elaborar os processos que produziriam e ofertariam a marca de entretenimento da Disney. Antes disso, Walt e o artista Ub Iwerk se debruçavam na mesa de uma sala, e criavam o roteiro de continuidade, e a arte para uma animação. Eles saíam com um trabalho completo, e o entregavam para a equipe, para ser animado e produzido. Agora as animações eram produzidas utilizando um processo criativo em equipe sem o domínio de nenhum indivíduo. Foi criada uma unidade de produção flexível na qual um diretor supervisionava o projeto como um todo, um estilista criava o tom e a atmosfera, um roteirista contava a história, e um artista desenhava as primeiras ilustrações rudimentares. Os personagens entravam em fase de desenvolvimento, suas vozes e corpos criados e refinados. Era então produzido um filme em estado bruto, combinando os croquis da história e as trilhas sonoras. No decorrer do trabalho, a equipe, Walt e outras pessoas analisavam, pensavam, argumentavam e contribuíam com novas ideias. E esse era apenas o começo, um volume enorme de trabalho, como layout, a animação, a trilha sonora, e as filmagens ainda estava pela frente. O processo de Disney não domou a animação. Como qualquer empreitada criativa, ela continuou caótica e, de acordo com participantes do processo, sempre dinâmica. Apesar de tentativas constantes e apelos persistentes, Walt não construiu uma organização no sentido mais estrito da palavra.
O que ele construiu foi um grupo frouxamente unificado de pessoas talentosas com habilidades específicas capazes de trabalhar juntas em padrões em constante mudança. Eles faziam isso com o mínimo de comando e o máximo de dedicação. O que o Walt queria era o maior esforço criativo, não a operação mais eficiente, escreveram Frank Thomas e Ollie Johnston, 2 dos 9 anciões, como eram conhecidos os supervisores de animação da Disney durante aquela era dourada da animação. O curioso é que essa descrição soa exatamente como as estruturas que tantas empresas tentam criar hoje. Walt construíra uma organização flexível ao redor de uma estrutura baseada em processos. Não é fácil simultaneamente organizar o trabalho e, em lugar de abafar a energia e a criatividade, estimulá-lo. Conseguir fazer isso em um negócio de nicho, como a animação, era ainda mais incomum. Essa é uma das razões pelas quais o biógrafo Richard Schickel escreveu: o fato de qualquer jovem estar disposto a tentar entrar em um negócio como esse deve permanecer um tributo permanente à sua obstinação. O fato de Walt Disney, entre todos os homens que entraram na animação, ter conseguido tornar-se um grande magnata, vários conseguiram ganhar algum dinheiro, com o tempo, deve ser uma homenagem às suas excelentes habilidades organizacionais. Ao projetar a Disneylândia, Walt levou a mesma orientação ao processo que aplicara no estúdio para o mundo físico, mas com uma importante diferença. Para fazer um filme animado, o processo criava um produto acabado, que poderia ser visto vez após vez sem a necessidade de trabalho adicional. Em um parque temático, cada processo precisaria ser repetido continuamente e resultar no mesmo produto a cada vez. Na verdade, trata-se de uma indústria de processo estranha. Em vez de refinar petróleo ou misturar substâncias químicas, ela produz entretenimento. Walt sabia que a chave para prestar um atendimento de qualidade em um filme vivo significa projetar um processo livre de defeitos e repeti-lo à perfeição. Havia uma grande vantagem em trabalhar com processos repetitivos que resultassem em um produto padronizado, e Walt percebeu isso imediatamente. Ele contou a um repórter: "O parque significa muito para mim. É algo que nunca estará terminado, algo que eu posso continuar desenvolvendo, continuar ajustando e expandindo. Ele é vivo. Ele será uma coisa viva e vibrante que precisará de mudanças. Quando você conclui uma animação e a passa para o Technicolor, o trabalho acaba. A Branca de Neve é um trabalho acabado para mim. Eu acabei de terminar um filme Live Action, ele foi concluído algumas semanas atrás. Acabou. Não dá mais para mudar. Tem coisas nele que eu não gosto, mas não posso fazer nada a respeito. Eu quero algo vivo, algo que possa crescer. O parque é isso. Eu não apenas posso acrescentar coisas, como até mesmo as árvores continuarão crescendo. A coisa ficará cada vez mais bonita cada ano. E o parque melhorará à medida que eu descobrir do que o público gosta. Eu não posso fazer isso com um filme, ele está acabado e imutável antes de eu poder descobrir se o público gosta ou não dele." Walt poderia ajustar em detalhes os processos da Disneylândia como quisesse, e foi o que fez. Ele aplicou essa iniciativa de melhoria contínua a todo o parque. Vestia roupas velhas e um chapéu de palha de lavrador e andava incógnito pelo parque. Dick Nunes, que na época era supervisor na Frontierland, lembra-se de ter sido monitorado por Walt durante uma dessas visitas. Walt tinha visitado a atração Jungle Boat e cronometrara o passeio. O operador do barco tinha apressado o passeio, que terminara em 4 minutos e meio em vez dos 7 minutos que deveria ter levado. Você gostaria de assistir um filme e descobrir que o cinema omitiu um rolo do meio do filme? Indagou Walt. Você tem ideia do quanto custam esses hipopótamos? Eu quero que as pessoas os vejam e não façam um passeio apressado, porque um sujeito está entediado com o seu trabalho. Dick e Walt fizeram o passeio juntos e falaram sobre a duração adequada. Os pilotos do barco passaram a usar cronômetros para manter a velocidade perfeita. Semanas se passaram até que um dia Walt voltou. Ele fez o passeio no Jungle Boat 4 vezes com pilotos diferentes. No final, ele não disse nada, só deu a Dick um bom show e seguiu seu caminho. A melhoria contínua ainda é parte importante da cultura da Disney. Se algo pode ser melhorado, isso é feito. A Disneyland Paris
foi originalmente chamada de Euro Disney, mas, para os europeus, o público-alvo, a palavra euro denotava moeda e comércio. Ela não criava a imagem pretendida na mente dos convidados e, dessa forma, foi melhorada. Quando a rede de lojas Disney Story começou a decolar no final dos anos 1980, Michael Eisner passou a visitar lojas recém-inauguradas nos fins de semana, à moda de Walt. Ele estudava os detalhes, retirava produtos abaixo dos padrões e analisava a iluminação, a apresentação e a experiência de atendimento do ponto de vista do convidado. Frank G. Wells, finado presidente e CEO da Disney, insistia que as lojas adotassem padrões de atendimento e oferecessem aos funcionários um treinamento nos moldes do Traditions. Os dois executivos sabiam que construir uma rede de sucesso demandava um processo padronizado, que pudesse ser transplantado a cada nova loja e que estivesse de acordo com o nome Disney. Eu aprendi muito tempo atrás que, se o chefe se importa, então todos se importam, declarou Eisner. As iniciativas de desenvolvimento de processos e melhoria contínua se pagaram. Em 1991, a cadeia tinha 125 lojas, que geravam um faturamento de mais de 300 milhões de dólares. Processo e combustão. Os processos, no sentido mais amplo, são uma série de ações, mudanças ou funções combinadas para produzir um resultado. Eles combinam recursos humanos, elenco e físicos, cenário, de várias maneiras para produzir diferentes resultados. Um carro é produzido utilizando um processo que combina peças e mão de obra em sequências específicas em uma linha de montagem. Uma apendicectomia é realizada utilizando um processo que combina equipe médica e uma sala de cirurgia em uma sequência de ações. Todas as organizações podem ser vistas como uma coletânea de processos. Um processo produz algum resultado, como um produto ou atendimento. Na verdade, mais de 3/4 da prestação do atendimento na maioria dos setores e instituições são baseados em processos. E, como a essência do atendimento de qualidade é a prestação, é crítico dedicar atenção especial aos processos. No ciclo de atendimento de qualidade, os processos são as políticas, as tarefas e os procedimentos utilizados para prestar o atendimento. Agora estamos falando do motor a vapor do trem do ciclo de atendimento de qualidade. Se esse motor não funcionar, não importa o quão amistoso for o maquinista ou quão atrativos os vagões, o trem não sairá do lugar e os passageiros não pagarão as passagens. Os processos movimentam o trem do atendimento de qualidade. Podemos levar a analogia ferroviária um passo além e falar do funcionamento do motor do trem. Os motores são acionados pela combustão. Um motor a diesel ou gasolina funciona por combustão interna. O combustível é queimado dentro do motor, ele explode e move os pistões. Em um motor a vapor, a combustão ocorre fora do motor em uma caldeira que cria vapor pressurizado que, por sua vez, movimenta os pistões. Os processos de atendimento são mais parecidos com um motor a vapor. A combustão é produzida externamente, pelos convidados. No que se refere ao atendimento de qualidade, a combustão produzida pelo convidado representa o melhor tipo de combustão. Quando os convidados movimentam o motor, sabemos que o processo está adequadamente voltado às necessidades deles. Quando os processos de atendimento funcionam sem percalços, os principais pontos de combustão são controlados. Os convidados ficam satisfeitos e o motor do atendimento de qualidade funciona sem engasgar. No entanto, quando um processo de atendimento falha, o ponto de combustão está fora de controle. Os convidados se irritam e, a menos que seus problemas sejam resolvidos, os pontos de combustão podem se transformar facilmente em pontos de explosão. A identificação e o controle de pontos de combustão constituem uma parte importante da prestação do atendimento por meio do processo. A melhor maneira de identificar pontos-chave de combustão é estudar os seus convidados. Do que eles reclamam? Onde se perdem durante a experiência do atendimento? Quais são os problemas comuns que eles enfrentam ao transitar na sua organização? As respostas a essas questões são as expressões de combustão. As expressões de combustão são importantes indicativos para as questões de processo com os quais você precisa lidar para prestar um atendimento mágico. Vamos analisar algumas expressões de combustão comuns. Está demorando demais.
Qualquer pessoa que já tenha esperado na fila no correio ou no supermercado conhece essa lamentação. O que ela indica? Ela nos diz que temos um problema com o fluxo da experiência de atendimento que precisa ser solucionado. Ninguém sabe me responder. Todos já encontramos convidados que foram jogados de um lugar ao outro em busca de uma resposta para uma questão. Quando você ouve isso, significa que o processo de comunicação entre elenco e convidado está com problemas. A minha situação é diferente. Criar um processo padronizado é uma excelente maneira de atender o convidado típico, mas e o convidado que não se encaixa no perfil padrão? Quando você ouve isso, significa que o processo em si não é capaz de se adaptar a determinados convidados. Estou preso em um dilema. Por fim, os processos não são infalíveis, e algumas vezes eles simplesmente não funcionam como planejado. Quando você ouve isso, significa que o processo de atendimento precisa de reparos. Essas expressões de combustão não são incomuns no Walt Disney World. Você provavelmente também já as ouviu dos seus clientes. Isso acontece porque esses 4 exemplos dizem respeito a problemas universais do processo de atendimento. O fluxo de clientes, a comunicação entre funcionários e clientes, com necessidades especiais, e designer deficiente de processo, são pontos de combustão típicos em atendimento, e dedicaremos o restante deste capítulo a analisar em mais detalhes como impedir que eles se transformem em pontos de explosão. Fluxo de convidados. Estas filas são longas demais. Os convidados do Walt Disney World odeiam filas longas. Esse é o problema mais criticado em parques temáticos. No dia da inauguração da Disneylândia, um dia que o Walt Disney posteriormente chamou de Domingo Negro, o fluxo de convidados foi um fiasco. Bilhetes falsificados transformaram o que deveria ser um evento só para convidados na aglomeração de uma multidão, enquanto um volume estimado em 33 mil convidados lotava o parque. Todas as ruas em um raio de 15 quilômetros da entrada ficaram congestionadas. Uma das primeiras questões endereçadas por Walt depois do Domingo Negro foi como administrar melhor aquelas filas. Longas filas representam um problema do processo de atendimento, que prejudica o fluxo da experiência do convidado. Se você opera um site, o fluxo do atendimento pode ser impedido por páginas que levam tempo demais para carregar, ou pela capacidade do site de lidar com picos de atividade dos clientes. Se você opera uma empresa de manufatura, o fluxo pode ser bloqueado por determinada tarefa de montagem, ou pela escassez de uma peça ou uma máquina ineficiente. Não importa qual seja o atendimento ou produto específico sendo entregue, o tempo de espera é o inimigo que todos combatemos. Soluções para o eterno problema do tempo de espera tendem a ser incluídos em 3 categorias distintas. Para minimizar o tempo de espera, podemos não só otimizar a operação do produto ou atendimento, mas também o fluxo dos convidados. No Walt Disney World, todas as 3 soluções para o processo de atendimento foram implementadas. Otimizar a operação do produto e do serviço significa manipular a utilização dos seus recursos para minimizar a espera. Pense na possibilidade de dar aos convidados acesso às suas instalações antes ou depois do habitual. Você também pode reduzir o tempo de espera estendendo o acesso de forma seletiva, como disponibilizar alguns serviços antes de outros, ou abrir áreas-chave mais cedo em relação ao restante da organização. Outra ideia é proporcionar acesso diferenciado aos melhores convidados. Dessa forma, você pode ao mesmo tempo recompensar a fidelidade e reduzir os tempos de espera. Um programa projetado para otimizar as operações no Walt Disney World é chamado de Surprise Mornings. Em dias selecionados, o Reino Mágico, o Epcot e o Disney MGM Studios abrem 1 hora antes para os convidados hospedados nos resorts da propriedade. Esse grupo de clientes valiosos tem a chance de visitar os parques quando estão relativamente vazios, e o programa também ajuda a reduzir o número de convidados visitando os parques nos horários de pico. As e-ride nights representam outra solução para o fluxo de convidados. Esse programa noturno cobra um valor simbólico para acesso às 9 atrações mais populares. Mais uma vez, acesso a brinquedos populares depois do horário normal reduz a demanda no horário de pico, e o preço reduzido dos bilhetes ajuda a controlar o custo da operação estendida.
O programa Hop Drop é um terceiro exemplo da otimização da operação. No caso, serviços selecionados, áreas de alimentação e lojas de varejo são abertos antes do restante do parque. Os convidados podem entrar antes e comer, fazer compras, se preparar para o dia e para os brinquedos preferidos assim que são abertos. Otimizar o fluxo de convidados significa permitir que os convidados administrem sozinhos seu movimento pela experiência de atendimento. Essas técnicas são projetadas para dar aos convidados a dádiva do tempo. Elas dão aos convidados escolhas antecipadas sobre como desfrutar o tempo antes de se verem presos esperando. Elas também incluem instruir os convidados sobre os benefícios de determinadas escolhas e monitorar continuamente o fluxo de forma que você possa lhes oferecer informações precisas. No Walt Disney World, os convidados são informados das opções antes de chegar à entrada dos parques. Os best-sellers, guias oficiais da Birbaum para os parques, oferecem sugestões para conseguir o máximo das férias na Disney. Os panfletos e guias oferecidos nos parques também incluem várias dicas para que o convidado aproveite a visita ao máximo. Um recurso disponibilizado em um ponto central dos parques do Walt Disney World é o Tipboard, ou quadro de dicas. Ideia desenvolvida pelo elenco, o Tipboard relaciona as principais atrações do parque e informa uma estimativa do tempo de espera em tempo real em cada uma delas. Atualizados regularmente, permitem que os convidados planejem suas atividades nos parques e minimizem o tempo gasto nas filas. Os tempos de espera são ligeiramente superestimados. Uma espera menor do que o esperado é preferível a uma mais longa. Os greeters, ou saudadores, também exercem um importante papel ajudando os convidados a administrar suas visitas. Esses membros do elenco dedicam-se a fornecer informações e orientar os convidados sobre as diversas opções de entretenimento nos parques. Por fim, otimizar a experiência na fila significa administrar o tempo de espera de outra forma inevitável em um processo de atendimento, para maximizar a experiência do convidado e minimizar o desconforto. É possível realizar essa façanha testando produtos e serviços, para se certificar de que os tempos de espera sejam minimizados antes de oferecê-los ao público. Também é importante informar claramente os tempos de espera no início do processo e, como mencionamos acima, fazer o possível para se manter abaixo do tempo máximo estimado. Você pode instruir e preparar os convidados para transitar com eficiência por um processo e, durante as esperas, usar a oportunidade para instruir, informar e entreter. Você também pode mensurar esse tempo e se certificar de que os membros do elenco saibam como isso afeta os convidados. No Walt Disney World, os Cast Preview Days apresentam à equipe a novas atrações e ajudam a revelar falhas de processo antes da chegada dos convidados. Sneak Peek são testes piloto nos quais um número limitado de convidados pode experimentar novas atrações, o que refina ainda mais o processo antes da grande inauguração. De forma similar aos tipboards dos parques, cada atração informa o tempo de espera, para que os convidados tenham liberdade para decidir entrar ou não na fila. E, por fim, nos certificamos de incorporar o tema e o entretenimento às próprias filas. Os membros do elenco são treinados para entreter e divertir os convidados que esperam na fila, e o cenário é elaborado para fazer que as esperas pareçam ser mais curtas. Por exemplo, enquanto os convidados aguardam para entrar no show Muppet Vision 3D de Jim Henson no Disney MGM Studios, eles são entretidos por um pré-show de 12 minutos. Personagens dos Muppets se movimentam por uma série de televisores dando dicas sobre o espetáculo que está por vir. Fatores que afetam as percepções dos convidados sobre o tempo de espera. Um cliente do Disney Institute, a University of Chicago Hospitals, UCH, conduziu um levantamento com os pacientes sobre as expectativas referentes aos tempos de espera. Apesar de algum tempo de espera ser inevitável, a maioria dos pacientes abordados no estudo traçou menos comentários sobre o tempo e mais a respeito de como o hospital lidou com a espera. 3 dimensões importantes relativas aos cuidados com os pacientes são: acesso. Os pacientes querem acesso ao atendimento e ficam frustrados com correio de voz, dificuldades de agendamento e restrições. Respeito.
Os pacientes exprimem uma grande necessidade de serem reconhecidos e tratados com dignidade. Comunicação de informações. Os pacientes expressam temor de não estarem sendo completamente informados. Isso tudo não passa de uma amostra das táticas empregadas para combater as temidas filas no Walt Disney World. A batalha contra o tempo de espera é contínua, apesar de a mais recente iniciativa, o serviço FastPass da Disney, poder ter finalmente vencido a guerra. Lançado em 1999, o FastPass é um inovador sistema computadorizado de reservas. Quando os convidados chegam a uma atração por meio dele, podem escolher entre a espera convencional na fila ou passar seu bilhete de entrada em uma catraca, o que, por sua vez, gera um bilhete válido por 1 hora. Eles então voltam na hora especificada e passam por uma fila curta e exclusiva, que leva diretamente ao pré-show ou à área de embarque da atração. O FastPass elimina totalmente as tão odiadas filas. Os convidados podem visitar áreas mais vazias, fazer compras ou parar para comer enquanto esperam para entrar na atração, em vez de ficar esperando na fila. Atualmente, o sistema está sendo utilizado em 19 das atrações mais populares nos 4 parques do Walt Disney World, e é um sucesso entre os convidados. O processo está sendo refinado para ser implementado mais amplamente nos parques. A Rishi-Siapak Corporation, sediada em St. Simons Island, Geórgia, é um cliente do Disney Institute, que está empenhado no trabalho de reduzir o tempo de espera no seu processo de administração de pedidos. Subsidiária da Rishi Products Corporation, maior produtora familiar de alimentos congelados dos Estados Unidos, a Rishi-Siapak é uma das principais produtoras de frutos do mar congelados e produtos para aperitivos, com mais de 1.000 associados em instalações de produção na Geórgia e no Texas. A empresa tem uma ampla base de clientes que inclui supermercados, atacadistas, redes de restaurantes e clientes da área de alimentação e processa entre 50.000 e 75.000 pedidos anualmente. Ao longo dos anos, contudo, o processo de pedidos da Siapak começou a ficar pesado. Os pedidos dos clientes passavam por vários sistemas de informações desenvolvidos em épocas diferentes. Os sistemas obsoletos foram integrados, mas eram incapazes de criar um fluxo contínuo e otimizado. Os funcionários precisavam acessar vários sistemas para localizar os pedidos, e havia pontos no processo em que os pedidos ficavam parados. A empresa sabia que uma reformulação poderia melhorar o atendimento e aumentar os lucros. Uma equipe multifuncional de 25 associados da Siapak, que visitou o Disney Institute para estudar atendimento de qualidade e criatividade, repensou como os pedidos são administrados do contato inicial do cliente até a entrega, o faturamento e o pagamento. Eles criaram um sistema de informação integrado e menos complexo capaz de eliminar as pausas processando os pedidos em um fluxo contínuo, proporcionando acesso instantâneo dos clientes às informações do pedido em qualquer ponto do processo e eliminando erros na emissão de faturas. O novo processo de pedidos reduzirá o fluxo de pedidos da Siapak em alguns dias. Ele também soluciona um problema comum entre empresas de produtos alimentícios, ao monitorar variações no estoque e preços em tempo real, eliminando erros de faturamento com a meta de produzir faturas perfeitas a cada pedido. Criar o processo perfeito de recepção de novos alunos potenciais era a meta de uma equipe de 15 membros da Leismcray College da Carolina do Norte, uma instituição particular de ensino com 600 alunos conhecida por seu programa de artes cênicas. Localizada em Banner Elk, uma cidade do noroeste do estado incrustada nos Montes Apalaches, a centenária Leismcray é a faculdade de maior destaque na bacia do rio Mississippi. Depois de participar do treinamento do Disney Institute, a instituição decidiu que os 3 grandes programas de recepção, que conduz todos os anos para alunos potenciais e suas famílias, precisavam ser repensados. Não havia nada de errado com a forma como vínhamos conduzindo as nossas sessões de recepção, explicou o vice-presidente de matrículas e desenvolvimento estudantil Alan Coeley. Elas eram agradáveis e úteis, mas não proporcionavam uma experiência memorável para os nossos convidados. Para incorporar alguns uaus ao programa, a equipe de recepção decidiu expandir sua visão do processo, avaliando toda a experiência do convidado, desde a chegada para a visita à faculdade até a conclusão do programa.
Depois eles utilizaram storyboards, uma técnica que discutiremos no próximo capítulo, para reformular o programa em 3 fases. Em primeiro lugar, a equipe refinou a fase de preparação para a visita, reprojetando elementos como orientações para chegar ao campus, descrições da área e o programa que os convidados recebiam pelo correio. Em segundo lugar, eles melhoraram a fase de chegada e começaram a receber os convidados antes mesmo de eles pisarem no campus pela utilização de técnicas, como enviar um representante da faculdade para receber e cumprimentar as famílias quando elas chegavam ao hotel. E, por fim, a equipe reformulou toda a parte da experiência no campus, dando um clima de parque de diversões às recepções. Agora, quando os convidados passam de um local ao outro ao redor do campus, eles encontram novas atrações em cada ponto. Essas atrações ao mesmo tempo informam e entretêm os convidados. Até mesmo os cardápios do programa foram adaptados para incluir o tipo de comida que se encontraria em um parque de diversões. O novo processo de recepção da instituição mais controle sobre a experiência do convidado, incorpora diversão ao processo de escolha de uma faculdade para os futuros alunos e, também importante, garante que, ao chegar a hora de fazer a escolha, o Lesmcray ainda estará na mente deles. Comunicação entre elenco e convidado. Quando começa o desfile das 3 da tarde? Essa é uma pergunta comum dos convidados. As pessoas a fazem com tanta frequência, que a Disney University a usa como exemplo no programa Traditions, e ela também é utilizada no Disney Institute. Os convidados que fazem essa pergunta não estão em busca de uma resposta pronta. O que os convidados realmente querem saber é a que horas o desfile chegará a determinado local, onde é o melhor lugar para vê-lo, ou qual é o percurso. Na verdade, as únicas respostas erradas para essa pergunta são 3 da tarde, ou alguma observação jocosa. Responder às perguntas do convidado é uma tarefa regular em todas as organizações. O nível de eficácia e eficiência com o qual são respondidas exerce um papel importante na forma como os convidados percebem a experiência do atendimento. Existe alguma pessoa no planeta que gosta de ser jogada de um lugar a outro em busca de uma resposta para o que deveria ser uma pergunta simples? O único fator que varia é exatamente quanto tempo as pessoas suportarão antes de perderem completamente a paciência. Quando isso acontece, um ponto de combustão se transforma em um ponto de explosão. Em uma propriedade do tamanho do Walt Disney World, e com uma lista de convidados anual de milhões de pessoas, a comunicação eficaz com o convidado é um elemento crítico da prestação do atendimento, e grande parte dessa comunicação flui diretamente do elenco aos convidados. As dicas de apresentação da Disney requerem que os membros do elenco busquem ter contato com os convidados, ouçam e respondam perguntas e ofereçam assistência. Mas não basta simplesmente mandar o elenco ajudá-los, eles devem ter as informações necessárias para realizar essa tarefa. Dessa forma, há uma ampla variedade de processos de atendimento voltados a preparar o elenco para dar respostas ágeis aos convidados. Esses processos são elaborados para proporcionar as informações certas da maneira certa no momento certo. Algumas das técnicas visam a divulgar informações por toda a propriedade. Elas incluem informações que todos os membros do elenco devem saber sobre o Walt Disney World. Um jornal semanal, o Easy Airs, é uma forma com a qual as informações são comunicadas por toda a propriedade. Ele tem uma circulação maior do que a de muitos jornais pequenos. 60.000 cópias são distribuídas a cada semana. Cartões de bolso com fatos rápidos são impressos e entregues de forma que os membros do elenco tenham na ponta dos dedos informações sobre novas atrações e eventos especiais. Nos últimos anos, a intranet corporativa também tem sido utilizada. Michael Eisner envia periodicamente e-mails aos membros do elenco. Informar 55.000 membros sobre todas as atrações e recursos da propriedade é um processo importante. Quando o All Star Movies Resort da Disney, voltado a convidados muito exigentes, estava se preparando para ser aberto ao público, o resort organizou uma sessão de apresentação e convidou todos os membros do elenco do Walt Disney World, suas famílias e amigos. Além de tiragostos, bebidas e apresentações de personagens, a equipe do resort se certificou de que seus colegas do elenco aprendessem sobre o novo hotel criando um concurso.
Cada convidado recebeu um mapa com um local carimbado ao longo do percurso da visita. Eles entregavam o mapa no final como fichas para o sorteio de prêmios. Técnicas que envolvem observar um colega mais experiente no trabalho, também conhecidas como job shadowing, podem informar um membro do elenco sobre outras áreas da propriedade. Quando a equipe de buffet e serviços de convenções do Coronado Sprint Resort da Disney quis divulgar o hotel, eles planejaram um Convention Mozenap, uma convenção durante a qual membros do elenco de alto desempenho de todo o Walt Disney World eram sequestrados e passavam um dia aprendendo sobre o que o resort tinha a oferecer. Exposições de trainees também são realizadas periodicamente e dão aos membros do elenco uma chance de mostrar suas melhores práticas para toda a organização. E a Disney tem um arquivo central de informações no Walt Disney World Library and Research Center, a biblioteca e centro de pesquisa, que inclui mais de 3.000 livros relacionados à Disney, e uma coleção de clippings, comunicados à imprensa, dados estatísticos e outras publicações para uso exclusivo do elenco. Também há técnicas elaboradas para transmitir informações específicas aos membros do elenco, que se apresentam em cada área dos nossos parques e resorts. Elas ajudam a evitar a sobrecarga de informações, oferecendo informações detalhadas aos membros do elenco de cada local específico, mas não para o elenco em geral. Algumas das técnicas específicas aos locais são simplesmente versões reduzidas das técnicas aplicadas na empresa como um todo. Os 1.000 membros do elenco do serviço de ônibus recebem um jornal quinzenal, o Bus Bulletin. E o elenco das lojas de varejo recebe merchantainmente com e-cards, uma série de cartões de colecionador similares aos cartões de fatos rápidos, que apresentam um personagem da Disney de um lado e uma curiosidade sobre o personagem além de políticas e procedimentos do outro. Outras técnicas de comunicação específicas ao local são elaboradas para culturas de apresentação distintas. Por exemplo, os membros do elenco recebem informações atualizadas participando de reuniões pré-turno, que são conhecidas na propriedade como home rooms, ou salas de estudo. Ao perceber que os membros do elenco, que começavam o trabalho entre turnos, algumas vezes deixavam de receber informações importantes, o elenco da atração Thailand Pavilion do Epcot levou o conceito do home room um passo adiante. Eles passaram a filmar a reunião diária e criaram uma área nos bastidores na qual todos os funcionários pudessem assisti-la antes de se apresentarem. Por falar em áreas de bastidores, é quase impossível passar por qualquer uma delas sem ver o onipresente quadro de avisos. Os Backstage Communication Boards, quadros de comunicação dos bastidores, divulgam um grande volume de informações sobre mudanças na política e em procedimentos, melhorias recentes, contagens previstas de convidados e apresentação geral do negócio. De forma similar, quadros eletrônicos para notícias de última hora, os Electronic Message Display Boards, foram posicionados para que os membros do elenco leiam mensagens antes de entrar no palco. Poucos dos processos da Disney para melhorar a comunicação entre elenco e convidados são complexos. E não por coincidência. O importante não é a alta tecnologia dos métodos de comunicação, mas a eficácia e a profundidade com que a equipe é preparada para ajudar os clientes. Na verdade, quanto menos tempo e dinheiro forem gastos em comunicação melhor, afinal, ela representa um custo administrativo. Em vez disso, concentre-se em proporcionar um conteúdo crítico e apresentações memoráveis da forma mais simples possível. Naturalmente, algumas vezes o método mais simples de comunicação também é uma solução de alta tecnologia. Vejamos o exemplo da Chromecast International Corporation, CCIC, sediada em Houston, Texas. Desde a sua fundação em 1994, a CCIC tem lutado pelo primeiro lugar na indústria de comunicações sem fio com uma série agressiva de aquisições. Em junho de 2000, essa cliente do Disney Institute já tinha propriedade e concessão de mais de 11.000 torres sem fio e atingia 68 dos 100 maiores mercados de comunicações sem fio dos Estados Unidos, 95% da população do Reino Unido e 92% da população da Austrália. Maior proprietária independente do mundo de infraestrutura compartilhada de comunicações sem fio, a CCIC tem contratos de concessão de infraestrutura com operadoras de serviços telefônicos, emissoras de televisão e rádio e outros clientes que precisam de rede sem fio.
À medida que crescia, a CCIC expandiu sua visão para muito além do aluguel das torres a serviços de sistemas sem fio prontos para o uso que se tornaram um referencial de excelência no setor. Os clientes da CCIC podem escolher fechar um contrato para uma rede completa ou para qualquer parte dela. Essa amplitude de serviços, a natureza internacional do negócio e o rápido acréscimo de ativos adquiridos resultaram em um problema singular de comunicação entre elenco e convidado. A CCIC precisava ajudar seu pessoal técnico a prestar de maneira uniforme e confiável toda a variedade de complexos serviços independente de sua localização. Depois de descobrir que todos os seus clientes tinham uma definição diferente do que significava serviço pronto para o uso, a CCIC passou a mapear cada detalhe de cada produto oferecido e serviço prestado. Basicamente, eles criaram módulos de processo que seus engenheiros poderiam combinar para criar soluções personalizadas para cada cliente. Pegando todos os processos necessários e segmentando-os em áreas e passos definíveis, formalizamos a nossa abordagem à prestação de serviços por toda a empresa, explica o Codion Kelly. Os módulos de processo orientam os funcionários pelo designer e implementação do pacote de serviços e asseguram alta qualidade e atendimento rápido. E o Live Link, um componente da intranet corporativa da CCIC, disponibiliza todo esse conhecimento diretamente aos seus engenheiros. As informações das quais o elenco do CCIC precisa para atender seus clientes são entregues onde e quando eles precisam delas. Atenção especial no atendimento. Você já se perdeu em um sistema de atendimento telefônico que oferece uma longa litania de opções que não se ajustam à sua necessidade específica e não oferece instruções para falar com uma pessoa? Como você agiu? Você pode ter escolhido aleatoriamente uma opção ou apertado às cegas alguma tecla esperando ser transferido a um ser humano, ou pode ter simplesmente desligado. Como se sentiu com essa experiência de atendimento? Quando se vê preso em um sistema telefônico impassível, você está vivenciando um processo de atendimento que simplesmente não funciona para você. Ele pode funcionar para a maioria das pessoas que o utilizam, mas isso não é um grande consolo para aquelas que não o utilizam. No capítulo 2, apresentamos a ideia de que todo convidado deve ser tratado como um VIP. Isto é, uma pessoa muito importante e muito individual. Reconhecer e incorporar as necessidades e desejos individuais dos convidados é uma das maneiras pelas quais o Walt Disney World atinge sua segunda prioridade de atendimento, o padrão da cortesia. Visando atingir essa meta, há uma série de processos voltados aos convidados, cujas necessidades não podem ser satisfeitas pelos já existentes, conhecida como processos de atenção especial no atendimento. Há 2 ingredientes-chave na criação de processos eficazes de atenção especial no atendimento. Em primeiro lugar, deve haver recursos apropriados para que a experiência do convidado seja boa e, em segundo lugar, a disponibilidade desses recursos deve ser informada ao elenco e aos convidados. Vejamos com mais detalhes como o Walt Disney World estende atenção especial no atendimento a 3 grupos de convidados que nem sempre se encaixam no perfil padrão: visitantes estrangeiros, crianças pequenas e convidados portadores de deficiências. Convidados estrangeiros. As organizações globais dos dias de hoje muitas vezes atendem uma base de clientes extraordinariamente diversificada. No Walt Disney World, aproximadamente 25% dos convidados moram fora dos Estados Unidos e, apesar de todos os convidados irem ao Walt Disney World para se divertir, os convidados estrangeiros trazem consigo uma série de expectativas, comportamentos e necessidades diferentes. Por exemplo, convidados não falantes do inglês terão dificuldades para ler as placas, sem mencionar entender os membros do elenco e outros convidados. Se você visitar o Walt Disney World durante o verão, verá com frequência grandes grupos de crianças brasileiras, inseparáveis e usando camisetas de cores vibrantes. Os brasileiros tendem a não querer gelo nas bebidas e, como a taxa de serviço normalmente é incluída nas contas no Brasil, também tendem a não dar gorjetas. No Brasil, as pessoas gostam de viajar em grandes grupos e ficar juntas, muitas vezes falando e cantando em voz alta.
Como você pode imaginar, quando um grupo de crianças felizes e ruidosas cantando em português se apinha em uma fila, pode ser uma experiência desconcertante para outros convidados e membros do elenco culturalmente predispostos a querer mais espaço pessoal. Para atender melhor os convidados brasileiros, membros do elenco falantes do português estão a postos para ajudar nas visitas e atuar como tradutores. Há panfletos e guias em português para esse público. Alguns aprendem sobre a cultura e comportamento dos brasileiros. E, por fim, a Disney trabalha com agências de turismo brasileiras para maximizar as experiências dos convidados e romper barreiras culturais. A atenção especial no atendimento focado nos convidados brasileiros mais do que pagou o investimento. Atualmente, eles são o segundo grupo de visitantes estrangeiros mais frequente da Disney. Crianças pequenas. Apesar de crianças de todas as idades adorarem o Walt Disney World, os parques nem sempre são projetados para se adequar às necessidades dos convidados menores. Algumas atrações são eletrizantes demais para crianças pequenas, outras apresentam conteúdo pouco interessante para elas. Os convidados com crianças pequenas também têm preocupações e necessidades diferentes dos convidados adultos e crianças maiores. Perceber essas preocupações levou à criação de processos de atendimento do ponto de vista de uma criança. Por exemplo, o que seria mais decepcionante para uma criança do que esperar na fila no Big Thunder Mountain com a família, para descobrir que não é alta o suficiente para entrar na montanha-russa? E o que os pais fazem quando chega a vez deles? Eles devem deixar a criança sozinha ou esperar 2 vezes na fila para que o pai e a mãe possam fazer o passeio. Existe um processo para solucionar esse dilema. Um dos pais pode ficar com a criança enquanto o outro faz o passeio. Ao final do passeio, o pai que ficou esperando pode embarcar imediatamente. E quanto à criança pequena demais para andar na montanha-russa, os membros do elenco dão certificados especiais que lhes dão o direito de embarcar no brinquedo sem aguardar na fila, assim que ela for alta suficiente. Muitas vezes, crianças pequenas não têm muito interesse no World Showcase do Epcot, de forma que para elas foi o Kid Scott. Este inclui uma atividade em cada um dos pavilhões nacionais criada especialmente para crianças menores. Cada uma também ganha um livreto de descobertas para preencher à medida que passa de um país ao outro. De forma similar, no Marketplace do Downtown Disney, o tédio que quase toda criança pequena sente quando os adultos fazem compras é aliviado com um álbum de figurinhas adesivas que elas podem colecionar enquanto passam de uma loja a outra. Mais uma vez, os processos de atenção especial no atendimento elaborados especificamente para convidados que não se encaixam no perfil padrão contribuem para uma experiência melhor para os convidados com necessidades especiais e seus acompanhantes. Convidados portadores de deficiências. Toda organização atende clientes portadores de deficiências e, nos dias de hoje, atender suas necessidades especiais não é apenas uma responsabilidade moral, como também uma responsabilidade legal. Vários princípios básicos se aplicam ao projetar processos de atenção especial no atendimento para convidados com deficiências. Sempre que possível, dê aos convidados com necessidades especiais acesso normal à sua organização. Por exemplo, no Walt Disney World, tudo é feito para possibilitar a chegada pela entrada principal das atrações. Dessa forma, os convidados podem ficar com seus acompanhantes e apreciar a propriedade como todo mundo. Como nem todas as deficiências são evidentes, encontre maneiras de permitir que os convidados informem suas necessidades especiais sem forçá-los a explicá-las repetidamente. No Walt Disney World, há 3 tipos diferentes de passes de assistência especial que os convidados podem levar consigo para comunicar suas necessidades aos membros do elenco. Comunique os recursos disponíveis aos convidados portadores de deficiência no nível mais amplo possível. Todos os membros do elenco recebem treinamento básico e orientação para ajudar esses convidados no programa Traditions. Além disso, a Disney University oferece treinamento especializado aos gerentes e membros-chave do elenco, que têm altos níveis de contato com esse público. Por fim, informe os convidados sobre os recursos disponíveis.
Por exemplo, o Walt Disney World oferece um livreto especial detalhando os recursos disponíveis e proporciona assistência individual nos pontos de atendimento ao cliente. Há uma série de recursos disponíveis por todo o Walt Disney World para convidados com deficiências. Entre eles, há excursões em áudio para deficientes visuais. Também há amplificadores de áudio sem fio, apresentações em língua dos sinais e legendas para pessoas com limitações auditivas. Pacotes de assistência ao convidado contendo roteiros, lanternas, caneta e papel são oferecidos em muitos shows e atrações. Todos esses recursos visam a garantir que os convidados com necessidades especiais tenham o melhor espetáculo. Todas as organizações têm clientes com necessidades, que não se incluem em seus processos padrão. Quando o East Jefferson General Hospital, outro cliente do Disney Institute, analisou sua base de pacientes, eles perceberam que os daqueles da oncologia tinham necessidades e desejos muito diferentes dos pacientes da maternidade. Os pacientes da oncologia queriam áreas de espera privativas e tranquilas, onde pudessem se encontrar com os familiares e evitar o público em geral e ter de repetidamente dar explicações sobre suas doenças. Já os da maternidade, por outro lado, queriam festejar a chegada dos recém-nascidos com os amigos e a família. Diante dessa constatação, o East Jefferson criou diferentes processos e cenários para cada grupo de pacientes. O hospital proporciona paz, tranquilidade e privacidade para os pacientes da oncologia, e uma atmosfera festiva com espaço extra para os visitantes dos pacientes da maternidade. Antes de prosseguirmos, pare um pouco para identificar os seus clientes, que possam precisar de atenção especial no atendimento. Como você pode melhorar a experiência do atendimento para eles? O processo de atendimento depurado. No início deste capítulo, descrevemos o hábito da Disney de melhorar continuamente os produtos e serviços oferecidos aos convidados. A aplicação da melhoria contínua aos processos de atendimento é conhecida como depuração. Todo processo de atendimento precisa ser depurado para funcionar de acordo com os interesses dos convidados. A depuração pode soar contraditória em relação à máxima acertar de primeira, mas a realidade dos negócios e da vida é que é relativamente raro conseguir fazer alguma coisa com perfeição desde o começo. Em primeiro lugar, apesar de buscarmos criar organizações impecáveis, lidamos com sistemas vivos, que nunca são completamente previsíveis. E, em segundo lugar, mesmo se pudéssemos criar organizações perfeitas, essa perfeição seria mantida por pouco tempo. Novas tecnologias e técnicas logo surgem permitindo que as aprimoremos ainda mais. Basta perguntar à maior varejista mundial especializada em brinquedos, a Toys R Us, sediada em Paramus, Nova Jersey. Em 1948, o fundador Charles Lazarus reinventou o varejo de brinquedos e o varejo em geral, quando criou o primeiro supermercado de brinquedos, uma loja que oferecia tudo que qualquer criança poderia querer. As grandes redes de varejo especializadas de hoje não existiriam sem o modelo de negócios do Sr. Lazarus, e a Toys R Us é uma empresa de 11,8 bilhões de dólares com mais de 1,5 mil lojas e 76 mil funcionários. Você pode achar que a Toys R Us tem futuro garantido, mas a administração da empresa não pensa assim. Os tempos mudam, e os clientes também, de forma que a empresa continua a reinventar a si mesma e os seus processos de negócios. Ela acrescentou um negócio de vendas por catálogo, quando a tendência de compras em casa começou a crescer, e, com o advento da internet, a empresa se dedicou a dominar as vendas de brinquedos no ciberespaço. Em 1999, a Toys R Us também começou a reformular a experiência do convidado em suas muitas lojas de varejo. Os líderes da empresa perceberam que a superloja de brinquedos de Charles Lazarus não era mais tão inigualável quanto fora uma década antes, e, dessa forma, decidiram fazer outra grande aposta acrescentando magia prática ao seu mix de vendas. Depois de realizar o benchmarking de seu atendimento de qualidade no Walt Disney World e treinar uma equipe de implementação no Disney Institute, a Toys R Us lançou sua nova marca de atendimento.
Na noite do dia 13 de junho de 1999, cada associado e gestor na América do Norte, incluindo 2.000 associados do pessoal de suporte nacional, aprenderam os fundamentos da criação de experiências mágicas de atendimento, encantando os convidados, e uma nova visão e vocabulário de atendimento. À meia-noite de 14 de junho, ocorreu o momento mágico e cada funcionário soube que concretizar a magia prática para seus convidados era o novo negócio da Toys R Us. Da mesma forma como a Toys R Us, você pode reconhecer as realidades de um mercado em eterna evolução e melhorar continuamente o seu modelo de negócios e processos, ou pode insistir em acreditar que acertou de primeira e enfiar a cabeça na areia. Se você escolher a primeira opção, continue lendo. Se não, veja o que Michael Eisner tem a dizer. Ficar parado não é uma opção. Ou você assume riscos calculados para crescer, ou definha lentamente e morre. Em outras palavras, na verdade, você não tem escolha. Você ainda precisa continuar lendo. Oportunidades para melhoria dos processos de atendimento tendem a se originar de dois tipos de circunstâncias. A primeira surge de falhas de designer, descuidos ou a disponibilidade de tecnologias melhoradas. Nós, na qualidade de organizações de serviço, nos responsabilizamos por esses problemas. O segundo tipo surge diretamente das necessidades dos convidados ou de suas ações. Analisemos em mais detalhes esses tipos de oportunidades de melhoria. Depuração de processos falhos. Uma das características mais populares dos parques temáticos da Disney é a possibilidade de conhecer e ser fotografado com o Mickey e todos os personagens. Essas aparições são parte integrante da experiência dos convidados desde 1955, quando a Disneylândia foi inaugurada. Para os convidados, contudo, passar o tempo que quiserem com os personagens nem sempre é uma tarefa simples. Quando estudos de gestologia revelaram o desejo de maior acesso às aparições dos personagens e a dificuldade de transpor a grande barreira de pessoas que rapidamente se formava ao redor deles, a experiência começou a ser depurada. Primeiro veio o Tonton, que levava os personagens a áreas dedicadas a eles, como a Minnie's Rose, o Goofy's PL Rose e o Donald's Bot, que poderiam ser administradas para melhor experiência do convidado. Depois, pontos para conhecer os personagens foram espalhados pelos parques e divulgados em guias e placas. E, por fim, para garantir que os convidados pudessem encontrar a Pocahontas, ou a Branca de Neve ou outro personagem preferido, foi criado o chip. O chip, ou Character Hotline and Information Program, é um número de telefone para o qual todo membro do elenco pode ligar para informar aos convidados exatamente quando e onde encontrar cada personagem, onde quer que possam estar. Algumas vezes a depuração de uma falha de processo requer causar alguma inconveniência a um cliente, como quando um recado deve ser feito para um produto com defeito. Como sabe qualquer pessoa que já tenha presenciado pesadelos de relações públicas resultantes da má administração desse tipo de incidente, eles podem ser extremamente prejudiciais à reputação e aos lucros de uma organização. No entanto, um processo de depuração bem conduzido pode melhorar tanto a fidelidade do cliente quanto os lucros de longo prazo. O grupo Volkswagen vivenciou esse fenômeno logo depois do lançamento de seu popular New Beetle em 1998. A empresa realizou o lançamento mais elaborado de sua história para celebrar o renascimento do clássico Fusca. Para apresentar o novo carro aos seus revendedores, a empresa levou 9.000 funcionários e familiares da sede e da rede de concessionárias da América do Norte ao Walt Disney World para participar de seminários e se divertir. O lançamento ao consumidor foi ainda mais extenso, com uma campanha de marketing e propaganda por toda a América do Norte. Depois de um lançamento de enorme sucesso, que levou a filas de espera para comprar o New Beetle, a empresa descobriu que uma unidade de fiação podia ter sido instalada de forma que poderia resultar em aquecimento por atrito em alguns carros. A empresa se preocupava com a possibilidade de, na pior das hipóteses, isso poder provocar um incêndio. Em um exemplo clássico de depuração do atendimento, a Volkswagen autorizou um recall completo. Nenhum cliente jamais precisaria se perguntar se o seu carro era seguro.
Para compensar a clientela pela inconveniência de ter de voltar à concessionária para consertar o carro, a Volkswagen autorizou um vale de $100 por cliente. Para se desculpar, as concessionárias foram autorizadas a gastar dinheiro, como achassem mais conveniente para o cliente. A rápida e sensível reação da empresa salvou o dia. Não apenas o índice de satisfação do cliente permaneceu constante, como a empresa acabou recebendo cartas de agradecimento de proprietários do New Beetle. O carro, que visava atingir vendas anuais de 50 mil veículos, vendeu mais de 70 mil unidades em seu primeiro ano e continua a vender entre 70 mil e 80 mil unidades ao ano. Como melhorar processos obsoletos? O sistema de bilheteria do Walt Disney World é um bom exemplo de oportunidade de depuração surgida a partir de mudanças na tecnologia. O processo de venda e processamento dos ingressos ficou extremamente complicado ao longo das décadas. Os membros do elenco passavam mais tempo ocupados com os bilhetes do que atendendo os convidados. Havia 2.000 categorias ativas de bilhetes impressos para administrar, e as mudanças neles demandavam um tempo de processamento de pelo menos 3 semanas. Além disso, os bilhetes impressos podiam ser utilizados antes da emissão, o que levava a muitos problemas de segurança e perda de controle inerentes ao sistema. O rápido desenvolvimento de redes automatizadas e a tecnologia de cartões inteligentes permitiu que o Walt Disney World reformulasse completamente o processo. Um novo sistema automatizado de processamento de bilhetes baseado em alguns, magneticamente codificados do tamanho de um cartão de crédito, foi implementado. Agora, existem apenas 8 categorias de bilhetes, que podem ser codificadas em um número infinito de variações, e aqueles que só podem ser utilizados depois da venda. Melhor ainda, o cartão codificado é simplesmente passado nas catracas automatizadas na entrada dos parques, deixando o elenco livre para receber e ajudar os convidados. Depuração de processos dos convidados. Os convidados algumas vezes cometem erros. Se eles são deixados ao léu, para lidar sozinhos com os resultados desses problemas, neutralizamos a nossa responsabilidade de criar experiências de atendimento de qualidade. Proporcionar uma experiência mágica para o convidado significa solucionar os problemas criados pelos convidados com a mesma dedicação com a qual atacamos os problemas de atendimento que nós mesmos criamos. O capítulo 1 descreveu a iniciativa de depuração que os membros do elenco do Walt Disney World criaram para ajudar os convidados que se esqueciam de onde estacionaram o carro. Esse é um exemplo perfeito de melhoria de processo elaborado em resposta a um projeto de depuração de um cliente. Algumas vezes o problema do cliente é muito pequeno. Eles podem ter um carrinho de bebê com uma rodinha com defeito, perder o botão de uma camisa, ou, como qualquer pessoa com uma visão menos que perfeita bem sabe, perder um daqueles parafusos minúsculos e impossíveis de encontrar de um par de óculos. Dê uma espiada no Magic Pouch do Walt Disney World. Os membros do elenco da segurança do Epcot o inventaram para solucionar pequenos problemas encontrados comumente pelos convidados. Agora cada um deles leva consigo uma pochete contendo as soluções para esses transtornos comuns. Uma lata de óleo lubrificante, um kit de costura com alfinetes de segurança, e até mesmo um kit para consertar óculos. Voe lá, problema resolvido e experiência do convidado melhorada. Com isso, a nossa análise dos principais elementos do ciclo de atendimento de qualidade está completa. Vimos como concentrar nossos esforços nos convidados e descobrir o que eles querem, como criar um tema e padrões de atendimento, e os 3 principais sistemas de prestação comuns a todas as empresas: elenco, cenário e processo. Agora falta apenas uma tarefa, a mais importante de todas: combinar todos esses elementos para criar a magia prática do atendimento de qualidade. Dicas para o atendimento de qualidade. Incorpore a orientação do processo à prestação do atendimento. Aproximadamente 3/4 do atendimento são prestados por meio de processos que são as políticas, tarefas e procedimentos utilizados para prestar o atendimento. Colete e analise expressões de combustão. Expressões de combustão são indicadores de problemas no atendimento que devem ser solucionados. Ouça e analise os seus convidados para identificar e otimizar essas questões antes de os pontos de combustão se transformarem em pontos de explosão.
Otimize o fluxo de convidados ao longo de toda a experiência do atendimento. Crie o fluxo perfeito de atendimento otimizando a operação dos produtos e serviços, permitindo que os convidados administrem sozinhos suas experiências, gerenciando com eficácia os tempos de espera inevitáveis. Equipe o seu elenco para se comunicar com os convidados. Ter respostas rápidas para as perguntas é um componente importante da satisfação do cliente. Proporcione ao elenco as informações corretas da maneira certa no momento certo. Crie processos para os convidados que precisam de atenção especial no atendimento. Trate todos os seus convidados como VIPs, pessoas muito importantes e muito individuais. Identifique convidados que precisem de atenção especial no atendimento, como crianças, clientes estrangeiros e pessoas portadoras de deficiências. Implemente processos elaborados para assegurar que eles tenham uma experiência de atendimento positiva e divulgue esses processos por toda a organização. Depure continuamente os processos de atendimento. Melhore continuamente os seus processos de atendimento, a cada chance que tiver. Conserte falhas de designer e descuidos, adapte novas tecnologias, bem como técnicas e solucione os problemas dos seus clientes antes de eles pedirem ajuda. Capítulo 6. A magia da integração. A construção do atendimento de qualidade. A matriz de integração. Integração do atendimento no Disney Vacation Club. Os 3 elementos dos momentos mágicos de atendimento. Uma última ferramenta. O storyboard. No início dos anos 1940, ninguém questionava o fato de a Walt Disney Company ter se tornado o maior estúdio de animação do mundo. A equipe do estúdio, as instalações e os equipamentos que eles tinham para trabalhar e o processo de produção de filmes se combinaram para criar o maior público de entretenimento animado da história. Walt Disney dominou a magia da integração e, com isso, criou grandes filmes, como o clássico da animação Branca de Neve, que ocupou o lugar de filme mais lucrativo de todos os tempos até ser superado por E o Vento Levou. Independentemente de ser o resultado de planejamento ou da intuição, Walt alavancou 3 sistemas de atendimento que todas as organizações têm. Seu elenco, a equipe do estúdio, era o melhor do mundo. Graças ao extenso treinamento interno e programas de aprendizagem descritos na abertura do capítulo 3, a empresa desenvolveu continuamente a competência e a qualificação de sua força de trabalho. Walt também se ocupou da criação de um cenário de primeira classe para a produção de filmes animados. Em 1940, a empresa começou a se mudar para o estúdio novo em Folha em Burbank, que Walt construiu com atenção habitual aos detalhes. E, por fim, como descrevemos na abertura do último capítulo, passo a passo e inovação a inovação, Walt criou um processo de produção capaz de administrar e produzir longas metragens de animação. Quando Walt combinou esses 3 sistemas de atendimento, seu sonho de transformar a animação em uma forma respeitável de entretenimento foi plenamente realizado. Toda a atenção de Hollywood se voltou às minhas animações, ele lembrou muito tempo depois da estreia triunfante de Branca de Neve. Foi o máximo. E tudo remontava quando eu mostrei a cara aqui pela primeira vez, na minha primeira estreia. Eu nunca tinha assistido a uma na minha vida. Vi todas aquelas celebridades de Hollywood chegando, e tive uma sensação estranha. Eu só esperava que um dia eles fossem a estreia de um desenho animado. Porque as pessoas depreciavam a animação. Sabe, elas meio que as olhavam de cima. Walt reuniu os 3 sistemas do atendimento de qualidade mais, uma vez para criar o entretenimento sem igual conhecido como Disneylândia. Para esse novo tipo de parque de diversões, ele contratou uma nova espécie de funcionários. Pessoas mal-ajambradas e mal-humoradas nem precisavam se candidatar. Em vez disso, Walt insistia em imagem alinhada e sorriso permanente. E ele criou a primeira universidade corporativa, para ensinar seu elenco a atender os convidados da Disneylândia. O cenário foi planejado, construído e continuamente ajustado nos mínimos detalhes. E, como vimos no capítulo 5, os processos, como a duração do passeio no Jungle Boat, foram meticulosamente refinados e executados. O resultado, tirando o Domingo Negro, aquele dia de inauguração descontrolado, quando as multidões simplesmente invadiram o novo parque, foi um sucesso estrondoso.
7 semanas depois da inauguração, 1 milhão de convidados já tinham visitado a Disneylândia. O comparecimento excedeu em 50% as metas da empresa, e os convidados gastavam 30% mais do que o previsto. Em 1950, a Disney Company tinha um faturamento de 5 milhões de dólares. Em 1955, quando a Disneylândia foi inaugurada, o faturamento foi de 27 milhões de dólares. E, no fim de 1959, o faturamento da empresa já tinha crescido a 70 milhões de dólares. A magia da integração transformara o estúdio de animações de Walt Disney em um império do entretenimento. A integração ainda exerce sua magia por toda a Walt Disney Company. Qualquer espectador que tenha assistido extasiado a Toy Story, O Rei Leão, ou algum outro dos inúmeros sucessos da Disney, foi agraciado com uma dose integral do atendimento de qualidade. Cada um dos milhões de visitantes anuais da Disneylândia, do Walt Disney World, da Disneyland Paris e da Tokyo Disneyland recebe a mesma experiência integrada de atendimento, apesar de os convidados sem dúvida não descreverem suas férias nesses termos. A construção do atendimento de qualidade. Eis uma cena que você jamais verá. Os seus vizinhos acabam de chegar das férias no Walt Disney World. Como foi? Você pergunta. Uau, dizem os pais, você precisa vivenciar o tema do atendimento do Walt Disney World para acreditar. Aqueles sujeitos conhecem muito bem seus padrões de atendimento. As crianças interrompem. E o grande Floridian Resort? Aquilo é que é cultura de apresentação. E você precisa ver como eles combinam elenco, cenário e processo na Tito e Ligit Zone Tower of Terror, para prestar um atendimento de qualidade. Os convidados estão cercados por todas essas coisas, mas conceitos como padrões e sistemas de atendimento constituem a infraestrutura do ciclo de atendimento de qualidade e, como muitas infraestruturas, ela é evidente ao cliente. Como a pessoa que navega na internet e passa sem esforço de um site a outro viajando pelo planeta com um clique do mouse, os convidados podem ver e avaliar o atendimento prestado pela infraestrutura. Então, quando os seus vizinhos começarem a contar suas maravilhosas experiências no Grande Floridian, ou no Tito e Ligit Zone Tower of Terror, o que eles realmente estão descrevendo é com que eficácia todos os elementos do ciclo de atendimento de qualidade foram integrados para proporcionar uma experiência mágica e ininterrupta ao convidado. Integração é a palavra-chave. Integração é o processo de reunir todos os elementos do atendimento de qualidade para criar uma experiência completa. Trata-se do passo final crítico do ciclo de atendimento de qualidade. O atendimento de qualidade é definido como prestar atenção aos detalhes e superar as expectativas. A integração ajuda a identificar com quais detalhes lidar e quais expectativas superar. Quando os elementos de um sistema são adequadamente integrados, o resultado é um enorme impulso de progresso. O valor de toda a organização aumenta, excedendo a soma de suas partes. Esse efeito multiplicador ocorre porque a operação eficaz de um sistema não apenas atinge as próprias metas, como também apoia e ajuda as metas dos outros sistemas. Por exemplo, o restaurante temático Whispering Canyon Cafe do Resort Wilderness Lodge pode ser acessado pelo saguão do hotel, e o seu elenco veste-se e age como personagens do Velho Oeste. Como consequência, o elenco faz mais do que simplesmente servir refeições aos convidados. Eles entretêm as pessoas no restaurante com ações e sotaques pitorescos e reforçam o show de todo o saguão. O elenco agrega valor ao cenário. Mas os elementos de um sistema devem ser adequadamente integrados. É possível aumentar a eficácia de um elemento à custa de outro. Os carrinhos da Haunted Mansion poderiam ser mais rápidos e mais convidados poderiam ver o show por hora. O processo de fluxo de convidados seria mais eficiente, mas qual seria o efeito sobre o elenco, sem mencionar a capacidade dos convidados de apreciar os detalhes do cenário? Os elementos em um sistema devem ser alinhados para funcionarem juntos, ou podem prejudicar uns aos outros. O que exatamente é integrado e alinhado para criar o atendimento de qualidade? A resposta simples é: os padrões de atendimento da organização e seus sistemas primários de atendimento.
Os padrões de atendimento, no Walt Disney World, segurança, cortesia, espetáculo e eficiência, representam comportamentos que permitem que o tema do atendimento seja concretizado, e os sistemas de atendimento, elenco, cenário e processo, são os canais de distribuição utilizados para assegurar que os convidados se beneficiem desses padrões. Dessa forma, a meta da integração é a entrega dos padrões de atendimento da sua organização por meio do elenco, processo e cenário. Cada padrão de atendimento pode ser distribuído em todos os 3 sistemas. No Walt Disney World, a segurança é garantida por meio do elenco, do cenário e dos processos. O elenco é treinado nos níveis organizacional e departamental em técnicas de segurança. O cenário também garante a segurança. Metade do calçadão de madeira do Boardwalk Resort é sustentada por aço. Ele foi projetado para proporcionar acesso emergencial às lojas e restaurantes ao longo da orla. E, por fim, a segurança é incorporada aos processos, como a possibilidade de desacelerar e parar atrações no embarque e desembarque de convidados. Os padrões de cortesia, espetáculo e eficiência também podem ser distribuídos em todos os 3 sistemas de atendimento. Apesar de todos os 3 sistemas de atendimento poderem proporcionar cada padrão de atendimento, alguns sistemas são especialmente mais bem alinhados a padrões específicos. No Disney Institute, eles são conhecidos como atrações principais, devido ao poder inerente dessas combinações especiais. Por exemplo, apesar de a cortesia ser entregue por meio do cenário e do processo, o elenco é especialmente apropriado para proporcionar aquele toque especial aos convidados. Da mesma forma, o padrão de espetáculo do Walt Disney World é melhor comunicado por meio do cenário, e a eficiência é muitas vezes uma questão relacionada a processos. As atrações principais variarão, dependendo dos padrões de atendimento da sua organização, mas você deve identificá-las e se certificar de que sejam levadas em consideração durante a fase de integração do desenvolvimento do atendimento de qualidade. O fato de haver atrações principais naturais de integração não significa que outros sistemas de atendimento possam ser ignorados. Dito isso, todos os 3 sistemas de atendimento devem ser utilizados para concretizar os padrões de atendimento. Os sistemas secundários são chamados de marcos, porque oferecem boas oportunidades de exceder as expectativas dos convidados. É importante que um processo proporcione uma experiência eficiente de atendimento, mas muitos clientes esperam transações ágeis e rápidas hoje em dia. Contudo, quando o elenco e o layout da organização agilizam ainda mais essa experiência, os clientes muitas vezes ficam encantados. A matriz de integração. A matriz de integração ajudará na orientação pelo processo de análise e melhoria do atendimento de qualidade. A matriz é um diagrama simples elaborado para monitorar a concretização dos padrões de atendimento por meio dos sistemas de atendimento. Para criar a sua própria matriz, faça uma tabela com linhas suficientes para relacionar os padrões de atendimento da sua organização e 3 colunas para os sistemas de atendimento, elenco, cenário e processo. Agora, escreva os padrões de atendimento no lado direito em ordem de prioridade, a começar de cima. É importante priorizar os padrões de atendimento. Pare por um momento para refletir sobre os quadros vazios na matriz. Cada um deles representa uma interseção entre um padrão de atendimento e um sistema de atendimento. No primeiro quadro, no canto superior esquerdo do diagrama, segurança e elenco são combinados. No último quadro, no canto inferior direito, eficiência e processo se encontram. Cada uma dessas interseções representa uma hora da verdade do atendimento, um ponto no qual você pode influenciar a qualidade da experiência do convidado. Cada quadro faz uma pergunta ao usuário. Por exemplo, no canto superior esquerdo a pergunta é: como seu elenco garantirá a segurança dos convidados? No canto inferior direito, como seus processos criarão uma experiência mais eficiente para o convidado? Ao preencher as respostas em cada quadro, você pode criar uma experiência completa de atendimento de qualidade. A capacidade de conceber uma nova abordagem integrada à experiência do convidado constitui apenas uma das utilidades da matriz. Ela também pode ser utilizada como ferramenta de diagnóstico para isolar, analisar e fazer o brainstorming de soluções para falhas do atendimento.
você pode ajustar e detalhar a matriz, incluindo outros parâmetros, como, por exemplo, utilizá-la para identificar abordagens eficazes e baratas, para criar momentos de atendimento. E, por fim, a matriz de integração é uma ferramenta útil de benchmarking. Ela pode ser usada para analisar o atendimento de um concorrente ou parceiro. Da mesma forma, o nível no qual você pode aplicar a matriz também pode variar. Ela pode ser utilizada no nível estratégico. Por exemplo, você pode gerar amplas fronteiras para o atendimento de qualidade utilizando-a para analisar e melhorar a experiência de ponta a ponta do convidado. Você também pode estreitar o foco da matriz ao nível departamental ou de processo voltando a vendas, serviço ao cliente ou cobrança. Ou estreitar ainda mais o foco da matriz concentrando-se em um único momento de atendimento, se concentrando em um quadro da matriz. Ao ajustar o foco da matriz, ela passa a ser útil em todos os níveis da organização, da equipe de liderança sênior a um grupo de membros do elenco da linha de frente encarregados de criar melhorias em seu próprio espetáculo. Vejamos o exemplo de uma matriz de integração específica para o Disney Vacation Club. Integração do atendimento no Disney Vacation Club. Lançado com a inauguração do Disney Vacation Club Resort, hoje chamado de Old Key West Resort da Disney, em outubro de 1991, o Disney Vacation Club, DVC, foi criado em resposta ao desejo dos convidados de serem proprietários de uma parte da magia. Essa coletânea de resorts compartilhados é um conceito pioneiro, que a Disney chama de participação acionária das férias. O DVC se empenhou para transcender a flexibilidade limitada típica do sistema de time sharing, que dá o direito de uso de um ou vários locais em períodos especificados. Por exemplo, os membros do Vacation Club usufruem de um sistema de pontos, que lhes permite flexibilidade máxima para utilizar seu tempo de férias. Podem usar os pontos para visitar qualquer Disney Resort ao redor do mundo. Além de uma miríade de outros destinos, os membros podem utilizar os pontos por noite de hospedagem para diferentes acomodações com base em suas necessidades naquele período específico, e em qualquer período do ano. Este acabou se provando um programa extremamente popular, e a demanda dos convidados levou a uma rápida expansão. O Old Key West Resort foi seguido pelo Vero Beach Resort da Disney, o primeiro resort construído longe dos parques temáticos. Logo foi inaugurado o Hilton Head Island Resort da Disney. O número de resorts nas propriedades da Disney também foi expandido. Além do Old Key West Resort, os membros do Vacation Club hoje podem se hospedar nas Boardwalk Villas, no Wilderness Lodge ou, desde 2002, nas vilas do Beach Club Resort da Disney. O DVC também se empenhou para transcender a reputação de certa forma questionável dos sistemas de time sharing. Apesar de haver muitas construtoras e operadoras de alta qualidade no setor, a palavra time sharing pode evocar uma imagem negativa no público. Para criar um programa de participação compartilhada capaz de existir em harmonia com o tema de atendimento da Disney e apoiá-lo, o DVC precisava reinventar a experiência de vendas para se adequar aos padrões de atendimento do Walt Disney World. As primeiras questões, naturalmente, envolvem a principal prioridade de atendimento do DVC, o padrão de segurança não negociável. Como o DVC garante a segurança dos convidados e do elenco? Felizmente, as respostas a essas questões já estão bem consolidadas no Walt Disney World. O elenco proporciona uma experiência segura estando preparado para emergências. O pessoal do DVC recebe o mesmo treinamento de toda a propriedade e específico ao local recebido por todos os membros do elenco do Walt Disney World. O cenário oferece extintores de incêndio e equipamento de primeiros socorros. Ele oferece acesso a veículos de atendimento de emergência e é construído com materiais que aumentam a segurança do convidado. Processos foram criados para garantir uma resposta uniforme e rápida do elenco a emergências. Padrões de fluxo de tráfego e evacuação foram determinados. Basta passar para a próxima linha da matriz de integração para recebermos nossa próxima série de questões. Desta vez, temos a prestação do padrão de cortesia na experiência de pré-estreia. Como o elenco constitui a principal atração da cortesia, o DVC assegurou que o elenco exercesse um papel primário na concretização de uma experiência cortês de vendas.
A empresa foi contra o estereótipo da indústria do time sharing e se concentrou no desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com os membros do clube. O DVC se certifica de que o elenco de vendas acredite no valor oferecido aos associados do clube e enfatiza que a venda ajuda os convidados. DVC também aplicou todas as dicas de apresentação do Walt Disney World para orientar o comportamento do elenco. Com as ações do elenco definidas, podemos começar a pensar em como os sistemas de marcos estendem o padrão da cortesia. No DVC, o cuidado e a cortesia são incorporados ao cenário. Por exemplo, há um porta-guarda-chuva no centro de pré-estreia, para que nenhum convidado se molhe durante uma visita. E, como os convidados muitas vezes levam toda a família, o centro foi equipado com uma sala de brinquedos supervisionada, de forma que os pais possam se concentrar na apresentação e as crianças não fiquem entediadas. O processo de vendas também foi elaborado para garantir um tratamento cortês. O elenco de vendas do DVC nunca assedia os convidados com duplas de vendedores, nem tenta forçar de qualquer outra forma uma venda ao convidado. Descendo mais uma linha na matriz de integração, somos confrontados com um terceiro conjunto de questões. Dessa vez, nos concentramos no padrão do espetáculo e em como ele é distribuído pelo elenco, cenário e processo do DVC. Começando com a atração principal, neste caso, o cenário, o DVC decidiu que cada centro de pré-estreia precisaria refletir uma atmosfera de boas-vindas. Qualidade e detalhamento são características da construção de cada centro. O centro de pré-estreia nas Boardwalk Villas, por exemplo, transmite a empolgação, a cor e a extravagância de um calçadão de madeira na orla do Atlântico nos anos 1920. Para comunicar ainda mais o espetáculo, o DVC o estendeu aos sistemas de elenco e processo. O elenco foi treinado por um consultor de apresentação, que lhes mostrou como manter cada apresentação original e interessante para os convidados, não importa com que frequência, os membros do elenco os repitam todos os dias. Independentemente de comprarem associação ou não, o DVC assegura que os convidados saiam com uma boa impressão oferecendo guloseimas típicas de um calçadão à beira-mar, como algodão doce e caramelo ligeiramente salgado. Acredito que os convidados ficam agradavelmente surpresos ao descobrir, diz um gerente de marketing do DVC, que uma das decisões mais difíceis que precisam tomar ao final do processo de vendas é escolher entre algodão doce e caramelo. A última linha da análise da tentativa do DVC de construir uma experiência de pré-estreia, que incorpore o tema e os padrões de atendimento do Walt Disney World, diz respeito ao padrão da eficiência. A atração principal aqui é o sistema do processo, e uma maneira pela qual o DVC assegura que o processo de vendas seja eficiente é incluir um membro de elenco de garantia de qualidade no processo sempre que o convidado decide comprar uma associação. O membro de elenco de garantia de qualidade se senta com o convidado e oferece explicações sobre toda a papelada e os contratos que o convidado assinará. Dessa forma, o DVC garante que todos os convidados entendam plenamente o comprometimento e o custo envolvidos, e que nenhum jamais saia confuso ou se sentindo pressionado a comprar. No que já deve estar começando a aparecer um padrão conhecido para você, o DVC então avaliou os sistemas de marco do elenco e cenário, e como eles poderiam proporcionar uma experiência de pré-estreia eficiente. O elenco, por exemplo, foi orientado a informar de cara aos convidados os detalhes importantes de uma associação no clube. Eles explicam o produto, fazem cotações do custo da associação e informam imediatamente ao convidado uma estimativa de duração do processo de pré-estreia. Dessa forma, o DVC não desperdiça o tempo do convidado ou do membro do elenco. Finalmente, o cenário do Commodore House foi projetado para facilitar o fluxo de convidados pelo processo de pré-estreia. A partir do momento em que é recebido no saguão de entrada, cada convidado é escoltado para uma sala de apresentação temática na qual o elenco de vendas apresenta os benefícios da associação. E uma sala ao lado conta com maquetes de diferentes resorts do DVC. A isso se segue um passeio físico por um showroom e um resort, e o convidado é escoltado de volta ao centro de pré-estreia e a uma sala que proporciona um espaço privado e tranquilo para conversar sobre uma compra e tomar decisões com calma.
Isso conclui a matriz de integração do DVC, mas vale notar alguns detalhes antes de integrarmos todos os elementos. Em primeiro lugar, para facilitar o estudo de caso, descrevemos apenas algumas das ideias utilizadas no DVC em cada momento de atendimento. Na verdade, cada quadro possui uma longa lista de ações elaboradas para proporcionar uma experiência mágica de atendimento. Em segundo lugar, para fins de clareza, descrevemos a utilização da matriz de forma linear. Na verdade, você pode começar em qualquer ponto e prosseguir como for mais conveniente. O importante é que, no final do processo, cada quadro tenha sido profundamente analisado. Os 3 elementos dos momentos mágicos de atendimento. Bill Martin, um dos Imaginers que ajudaram a projetar a Disneylândia, fez a seguinte observação sobre sua experiência trabalhando com Walt Disney. Walt costumava dizer: "Não me interessa o que vocês não conseguem fazer. Eu quero ouvir o que vocês conseguem fazer." Se houvesse 15 maneiras de solucionar um problema, Walt queria conhecer todas as 15. Essa é uma das razões pelas quais Walt teria gostado da matriz de integração. Uma das melhores características da matriz de integração é que ela deixa espaço para mais de uma resposta correta para a criação de um excelente momento de atendimento. Quando começar a utilizar a matriz de integração para desenvolver elementos do atendimento, você verá que cada interseção entre um padrão de atendimento e um sistema de atendimento gera inúmeras alternativas. Você pode escolher implementar uma ideia, todas elas ou quantas quiser. Quando chegar a hora de analisar todas as ideias geradas utilizando a matriz de integração, e você começar a decidir quais implementar, há 3 características de excelentes momentos de atendimento que devem ser mantidas em mente. São elas: alto contato, alto espetáculo e alta tecnologia. O alto contato se refere à necessidade de incorporar interação à experiência do convidado. Em geral, nós, seres humanos, gostamos de ter contato uns com os outros. Então, se criarmos soluções de atendimento que deem aos convidados uma chance de participar, fazer escolhas e interagir com o elenco, eles se conectarão mais intimamente com a experiência e a organização que a proporciona. O alto contato é uma qualidade que pode ser proporcionada com mais facilidade pelo elenco. No Walt Disney World, quando você vê um membro do elenco tirando uma foto do convidado e sua família, está testemunhando um atendimento de alto contato. Quando liga para o serviço de atendimento para fazer uma reserva em um restaurante, está testemunhando o alto contato aplicado ao processo. E, quando entra no PL Ground em tamanho gigante que é o Roney e Shrunken Kids Movie City Adventure, recebe alto contato de um cenário. O alto espetáculo se refere à necessidade de incorporar apresentações memoráveis à experiência do convidado. Quando escolhemos soluções de atendimento de alto espetáculo, os convidados apreciam experiências memoráveis e vívidas, o tipo de experiência que eles passarão meses e talvez anos contando. O alto espetáculo é uma qualidade estreitamente alinhada ao sistema do cenário, de forma que você deve se certificar de incorporá-lo ao designer dos ativos físicos da sua organização. O Grande Floridian Resort Spa da Disney é um bom exemplo de cenário de alto espetáculo. Inspirado nos grandes hotéis do final século XIX, ele é uma viagem de 900 quartos de volta à era vitoriana, e cada detalhe apoia o espetáculo. Podemos ver o alto espetáculo aplicado a um processo no programa do Epcot. Todas as noites, fogos de artifício, lasers, fontes e música se combinam para criar um final espetacular para o dia no parque. E faça uma visita ao Disney MGM Studios, para ver como o elenco pode proporcionar o alto espetáculo. Lá, os artistas de rua do elenco da Street Atmosphere são fantasiados e se apresentam como personagens que você provavelmente encontraria nas ruas de Hollywood. Aspirantes a celebridades e taxistas, e até mesmo caçadores de autógrafos entretêm os convidados enquanto eles visitam o parque. A alta tecnologia se refere à necessidade de incorporar velocidade, precisão e competência às soluções de atendimento. Quando temos sucesso na criação de um atendimento de alta tecnologia, damos aos convidados a dádiva do tempo, desenvolvemos produtos e serviços que se aproximam do limiar do possível e, muitas vezes, maximizamos os lucros.
Os processos são particularmente apropriados para entregar a alta tecnologia, de forma que, à medida que cria e melhora os processos, pensem como eles podem ser mais eficientes e divertidos com a tecnologia. O novo sistema de bilheteria do Walt Disney World descrito no capítulo anterior é um processo que incorpora alta tecnologia. Para ver a alta tecnologia em um cenário, dê uma volta na montanha-russa Rock N Roller Coaster Ring Aerosmith do Disney MGM Studios. Os veículos aceleram de 0 a 97 km por hora em 2,8 segundos, exercendo uma pressão de 5G sobre o passageiro e, com 5 alto-falantes por assento, os convidados têm a impressão de estarem sendo acompanhados pela banda de rock. E, por fim, para ver a alta tecnologia em ação no sistema de elenco, dê uma olhada nos bastidores do Red Creek Emergency Services. Paramédicos e bombeiros empregam muitas soluções de alta tecnologia para proteger os membros do elenco e convidados do Walt Disney World. Para ter uma ideia do que isso significa, pense que, desde a inauguração da propriedade em 1971, houve menos de $200 mil em perdas devido a incêndios estruturais. Um único incêndio domiciliar pode facilmente superar esse valor. Alto contato, alto espetáculo e alta tecnologia. À medida que explorar maneiras de melhorar ao máximo seus momentos de atendimento, certifique-se de manter esses 3 recursos em mente. Uma última ferramenta: o storyboard. O kit de ferramentas do ciclo de atendimento de qualidade inclui mais uma técnica eficaz, o storyboard. O storyboard é uma maneira eficaz de mapear uma solução de atendimento e elaborar um plano para sua implementação. É utilizado por toda a Walt Disney Company e também é uma técnica comum na indústria cinematográfica. Mas, o que muitas das pessoas que a utilizam não sabem é que ela se originou nos estúdios de animação Disney nos anos 1930. De acordo com Walt, o storyboard foi inventado pelo animador Webb Smith, um dos primeiros roteiristas do estúdio. Quando Webb planejava uma história, ele a desenhava em vez de descrever a ação em palavras. No início, ele simplesmente espalhava os desenhos pelo chão da sua sala, mas logo passou a pendurá-los nas paredes na ordem certa. Dessa forma, a história ganhou uma valiosa dimensão visual. De acordo com a lenda, Walt não ficou nada contente com a inovação. Ele tinha acabado de redecorar os escritórios e as paredes desfiguradas da sala de Webb se destacavam como um dedão machucado. Mas Walt também reconhecia a ordem, imposta pelos desenhos pendurados na parede, e a facilidade com a qual todo o filme podia ser analisado e manipulado. Então encomendou quadros de cortiça de 1,2 metro por 2,4 metro, e assim nasceu o storyboard. Em pouco tempo todas as animações da Disney ganhavam vida primeiro em um storyboard e o quadro de cortiça era levado a outros departamentos à medida que o projeto avançava. Os roteiristas apresentavam suas ideias ao Walt em um storyboard, cor e som eram incluídos usando o storyboard como um ponto de referência, e assim por diante. Quando Walt sequestrou os animadores do estúdio para projetar as atrações para Disneylândia, eles levaram o storyboard consigo. E hoje, esta é uma técnica comum entre os Imagineers. Veja como eles descrevem sua utilização. O primeiro passo no desenvolvimento de um mundo tridimensional é vê-lo em storyboards bidimensionais. Para cada brinquedo, espetáculo ou atração, é criada uma sequência lógica da história. Quase todos os aspectos do projeto são segmentados em progressivos esboços de cenas, chamados de painéis do storyboard, que refletem o início, o meio e o fim da experiência dos nossos convidados no parque. Os quadros de cortiça são preenchidos com cada pensamento, ideia e esboço que pudermos imaginar. Se necessário, um conjunto separado de storyboards é desenvolvido para definir as sequências de câmera necessárias para os vídeos ou filmes que farão parte da atração. À medida que são submetidos ao processo de ajustes finos, os quadros são utilizados como uma ferramenta de apresentação para vender a ideia à administração e explicar o conceito a todos os departamentos da Imagineering, que contribuirão para a evolução do projeto. Um storyboard concluído nos oferece a primeira oportunidade de vivenciar um novo brinquedo ou espetáculo e ver como a ideia poderia, ou não, funcionar.
Como já deve estar claro, o storyboard também é uma forma eficaz de visualizar e organizar o desenvolvimento das soluções de atendimento geradas pela matriz de integração. Ele oferece uma maneira de mapear a experiência do ponto de vista do convidado e melhorar, diagnosticar e solucionar problemas na ação proposta antes de ela sair do papel e ser concretizada na vida real. Veja 2 diretrizes rápidas para a utilização da técnica do storyboard. 1. Para aqueles que não são artistas, não se intimide com a utilização de desenhos. A Disney tem vários artistas excelentes, mas o storyboard não tem nada a ver com a beleza dos desenhos. Sua essência reside na capacidade de ver e analisar ideias através dos olhos dos seus convidados. 2. Não restrinja o storyboard a desenhos. Inclua amostras de tecido, amostras de cores, fotos, textos, ideias de brainstorming e qualquer outra coisa que ajude a transmitir uma imagem melhor do projeto. Qualquer desses itens pode acionar uma grande inovação capaz de elevar o nível do seu atendimento. É assim que os elementos do atendimento de qualidade são integrados no Walt Disney World. O tema do atendimento gera padrões. Os padrões são definidos e ofertados utilizando 3 sistemas básicos que todas as organizações possuem: pessoal, ativos físicos e processos. E, por fim, todos os 3 sistemas são integrados e alinhados. Esse é o negócio por trás da marca de magia da Disney. Aplique-o na sua organização e logo estará criando a sua própria magia prática. Você acabou de concluir uma volta completa no ciclo de atendimento de qualidade. Nós abrimos as cortinas para revelar como é criado o nível de atendimento de qualidade que fez do Walt Disney World um referencial de excelência. E, com a generosa permissão e ajuda de um grupo seleto de clientes do Disney Institute, você viu como organizações das áreas de negócios, educação, saúde e governo aplicaram os elementos do ciclo de atendimento de qualidade para melhorar as experiências de seus convidados. Dicas para o atendimento de qualidade. Construa uma organização de atendimento maior do que a soma de suas peças com a integração. A integração é o trabalho de alinhar e concretizar padrões de atendimento por meio dos 3 sistemas de atendimento: elenco, cenário e processo. Satisfaça as expectativas do convidado com atrações principais, exceda as expectativas com marcos. As atrações principais são combinações de padrões e sistemas de atendimento naturalmente compatíveis. No Walt Disney World, eles são elenco e cortesia, cenário e espetáculo, processo e eficiência. Os marcos são as combinações restantes. Eles podem ser utilizados para concretizar os padrões de atendimento de maneiras inesperadas para surpreender e encantar os convidados. Inclua a matriz de integração no seu kit de ferramentas organizacional. A matriz de integração é uma tabela expandida que combina padrões e sistemas de atendimento. Utilize-a para analisar e gerenciar o design e o desenvolvimento do atendimento de qualidade. Gerencie todas as horas da verdade no atendimento. Na matriz de integração, cada combinação entre um padrão e um sistema de atendimento representa uma hora da verdade no atendimento. Cada uma delas deve ser completamente analisada e desenvolvida para proporcionar um momento mágico de atendimento. Escolha soluções de atendimento de alto contato, alto espetáculo e alta tecnologia. Ao analisar as soluções de atendimento, procure aquelas que satisfazem a necessidade do cliente em termos de interação, apresentação memorável e eficiência. Planeja e administre as implementações de solução utilizando storyboards. Utilize os storyboards, mapas visuais de soluções de atendimento, para melhorar a implementação. E lembre-se sempre de que a magia começa com você. Obrigado por ter ouvido este livro.